Sob as ruas de Paris, repousam os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas. Um labirinto de túneis e câmaras abriga esse ossuário gigante. São as catacumbas de Paris, um lugar que evoca mistério, história e um arrepio na espinha. Você teria coragem de descer até a escuridão e descobrir seus segredos? As catacumbas não nasceram como um ossuário. Na verdade, sua origem se remonta à época romana. Eram pedreiras subterrâneas, de onde se extraía o calcário para construir a cidade. Durante séculos, esses túneis se estenderam por baixo da terra, formando uma rede labiríntica. Mas no final do século XVIII, Paris se deparou com um problema macabro. Os cemitérios estavam lotados. A peste negra e outras doenças elevaram o número de mortos. Os corpos se amontoavam, contaminando a água e espalhando doenças. A situação era insustentável. Era preciso uma solução drástica. Em 1786, tomou-se a decisão de transferir os restos mortais dos cemitérios para as antigas pedreiras. Essa decisão não foi tomada de forma leviana, mas sim como resultado de uma série de problemas de saúde pública e superlotação nos cemitérios de Paris. Os cemitérios estavam transbordando e os corpos não tinham espaço suficiente para se decompor adequadamente, o que causava um risco significativo para a saúde dos habitantes da cidade. Começava então uma operação macabra que duraria décadas. A tarefa de transferir milhões de restos mortais não era simples. Requeria um planejamento meticuloso e uma execução cuidadosa para garantir que os ossos fossem movidos de maneira respeitosa e organizada. As autoridades da cidade contrataram trabalhadores especializados para realizar essa tarefa monumental. À noite, carroças cobertas por mortalhas negras levavam os ossos para as catacumbas. Esse trabalho era realizado na calada da noite para evitar o pânico e a curiosidade dos cidadãos. As carroças percorriam as ruas silenciosas de Paris, carregadas com os restos mortais daqueles que um dia caminharam por aquelas mesmas ruas. Os trabalhadores, conhecidos como catafiles, eram responsáveis por empilhar os ossos nas galerias subterrâneas. Esses indivíduos desenvolveram técnicas específicas para manusear e organizar os restos mortais de forma eficiente. Não se tratava apenas de mover ossos, mas de criar um sistema que permitisse sua identificação e preservação ao longo do tempo. Não se tratava de simplesmente amontoá-los. Cada osso tinha seu lugar específico, e os catafiles se certificavam de que os restos mortais fossem tratados com o máximo respeito. A organização dos ossos por tipo e cronologia não só facilitava seu manuseio, mas também criava uma ordem visual que transformava as catacumbas em um local de memória e reflexão. Os ossos eram organizados por tipo e cronologia, criando muros e estruturas. Esse processo meticuloso não tinha apenas um propósito prático, mas também estético. As paredes de ossos se tornaram uma espécie de arte macabra, uma forma de homenagear os mortos e lembrar os vivos da fragilidade da vida. As catacumbas se transformavam em um ossuário cuidadosamente organizado, um testemunho silencioso da morte. Esse local, embora sombrio, se tornou um ponto de peregrinação para aqueles que buscavam entender a história de Paris e a inevitabilidade da morte. As catacumbas, com seus muros de ossos, continuam sendo um lembrete da vida e da morte, um monumento à memória daqueles que já não estão mais entre nós. As catacumbas se estendem por quilômetros sob as ruas de Paris. Essa vasta rede de túneis e câmaras subterrâneas é um testemunho silencioso da história da cidade. Originalmente, essas galerias eram minas de calcário, escavadas para construir alguns dos edifícios mais emblemáticos de Paris. Com o tempo, elas se tornaram o local de descanso final para milhões de parisienses. Apenas uma pequena parte está aberta ao público. A maior parte das catacumbas é restrita, acessível somente para aqueles com autorização especial. Essas áreas guardam segredos e mistérios que poucos tiveram o privilégio de desvendar. O restante permanece fechado, um labirinto escuro e perigoso. Os túneis sem sinalização podem facilmente desorientar exploradores inexperientes e a falta de luz natural torna fácil se perder. Além disso, a própria estrutura das catacumbas pode ser instável em algumas áreas, o que aumenta o risco da exploração. A umidade é constante, o ar é denso
e o silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo gotejar da água. Essa atmosfera cria uma sensação perturbadora, onde cada som parece amplificado. A sensação de isolamento é palpável, e é impossível não sentir uma conexão com as almas que repousam ali. Caminhar por seus corredores é se aprofundar nas entranhas da terra e da história. Cada passo te leva mais fundo em um mundo que parece ter parado no tempo. As paredes estão repletas de histórias não contadas, e cada canto guarda seu próprio mistério. Ao longo das galerias, podem-se ler inscrições que nos lembram da brevidade da vida. Essas inscrições, gravadas nas paredes de pedra, são um lembrete constante da mortalidade humana. Algumas são epitáfios, outras são reflexões filosóficas, mas todas compartilham um tema comum: a inevitabilidade da morte. Frases em latim, versos de poemas e reflexões sobre a morte acompanham o visitante em sua jornada pelo submundo parisiense. Essas palavras, escritas há séculos, ainda ressoam com força nos dias de hoje. Elas nos convidam a refletir sobre nossa própria existência e o legado que deixaremos para trás. Nesse labirinto de ossos e trevas, é impossível não se sentir humilde diante da imensidão do tempo e da fragilidade da vida humana. Não é à toa que um lugar como as catacumbas seja cercado por um véu de mistério e lendas. Essas antigas estruturas subterrâneas, que um dia serviram como local de descanso final para milhares de almas, agora são palco de incontáveis histórias sobrenaturais. A atmosfera pesada e a escuridão perpétua só aumentam a sensação de inquietação que muitos experienciam ao adentrar esses túneis. Acredita-se que os espíritos dos mortos vagueiam pelos túneis. Dizem que estão presos entre este mundo e o próximo, incapazes de encontrar a paz. Visitantes frequentemente relatam ter visto figuras fantasmagóricas se movendo na penumbra, como sombras que deslizam silenciosamente pelas paredes de pedra. Diz-se que é possível ouvir sussurros, lamentos e passos na escuridão. Esses sons perturbadores parecem vir de todas as direções, envolvendo os visitantes em uma cacofonia de vozes do além. Alguns acreditam que os sussurros são tentativas de comunicação dos espíritos, enquanto outros os consideram meros ecos de almas perdidas. Alguns até afirmam ter visto aparições fantasmagóricas. Essas visões costumam ser fugazes, vistas rapidamente com o canto dos olhos, mas claras o suficiente para deixar uma marca duradoura. As aparições variam de figuras humanas completas a formas nebulosas e etéreas que parecem flutuar no ar. Uma das histórias mais famosas é a do guardião das catacumbas. Esse guardião lendário é uma figura central em muitas das lendas locais. Diz a lenda que seu dever era proteger as catacumbas e seus segredos, e que seu espírito continua a vigiar os túneis até hoje. Dizem que ele era um antigo trabalhador que se perdeu no labirinto subterrâneo e morreu lá. A história conta que, em vida, esse trabalhador conhecia cada canto das catacumbas, mas um dia, por razões desconhecidas, perdeu-se e nunca mais foi visto com vida. Seu desaparecimento foi um mistério que nunca foi solucionado. Agora, seu espírito vagueia pelos túneis, guiando alguns visitantes e aterrorizando outros. Alguns afirmam que o guardião aparece para ajudar aqueles que se perderam, guiando-os de volta à segurança. Outros, no entanto, dizem que sua presença é um aviso, um sinal de que devem deixar as catacumbas antes que seja tarde demais. As experiências variam, mas todos concordam que o guardião das catacumbas é uma presença poderosa e enigmática, que continua sendo parte integrante do mistério que cerca esses antigos túneis. Os mistérios das catacumbas. As catacumbas também foram palco de acontecimentos inexplicáveis. Fala-se de desaparecimentos misteriosos, de pessoas que se embrenharam nos túneis e jamais retornaram. Alguns acreditam que se perderam no labirinto, enquanto outros creem que foram vítimas de forças sombrias que habitam a escuridão. Durante a Segunda Guerra Mundial, a resistência francesa utilizou as catacumbas como esconderijo e para planejar suas operações. Dizem que ainda é possível encontrar objetos daquela época abandonados nos túneis. Encontros assustadores. São muitos os relatos de pessoas que afirmam ter vivenciado experiências paranormais nas catacumbas. Alguns visitantes sentiram presenças estranhas,
mudanças bruscas de temperatura ou ouviram vozes sussurrando em seus ouvidos. Um grupo de estudantes relatou ter visto uma figura escura os observando do final de um corredor. Quando se aproximaram, a figura desapareceu sem deixar vestígios. Outro visitante afirmou ter sido empurrado por uma força invisível enquanto caminhava por uma das galerias. Um lugar de lendas e terror. As catacumbas de Paris são um lugar único no mundo. Um labirinto subterrâneo que abriga os restos mortais de milhões de pessoas. Um lugar que evoca a história, a morte e o mistério. Seja pelo seu valor histórico, pela curiosidade que despertam, ou pelo arrepio que se sente ao saber que se está caminhando sobre os ossos de milhões de pessoas, as catacumbas de Paris são um lugar que não deixa ninguém indiferente. Você se atreve a explorar a escuridão? As catacumbas de Paris são um lugar fascinante e assustador ao mesmo tempo. Você teria coragem de se aventurar em suas galerias escuras? Compartilhe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre os mistérios mais fascinantes do mundo.